Olá a todos, nós estamos aqui com o testemunho da Aline e ela que tem uma história muito forte de uma pessoa que se reconciliou com Deus. Mas antes dessa reconciliação há uma história por detrás disso e a Aline vai contar um pouco como que foi esse retorno, mas também como era antes a vida dela. Tudo bem, Aline? Tudo bom, pastor. Então vamos começar lá do início, né, de tudo, quando você chegou na igreja pela primeira vez, chegou até o altar, como que foi, como que era, como que você servia a Deus nessa época e tudo que aconteceu. Então, eu cheguei à igreja com 9 anos de idade, através de uma vizinha que era obreira, que começou a levar a mim e os meus irmãos para a igreja, praticamente para comer, porque a gente passava necessidade. Minha mãe sempre foi muito mundana, né, envolvida com drogas, prostituição, a casa sempre cheia de pessoas. Então a minha mãe, por vezes, saía sexta-feira de noite, chegava domingo à noite ou na segunda-feira só para ir para o trabalho. Então essa vizinha, percebendo que a gente ficava às vezes com fome, não tinha o que comer, ela começou a levar a gente para a igreja. Né? Sendo que antes disso, com 8 anos, eu tentei primeiro suicídio. Eu tomei uma cartela de remédios que tinha em casa, porque eu ouvia eu via vultos, eu ouvia vozes, né? Eu tinha muito pensamento de morte, eu ouvia vozes como se fosse uma pessoa do meu lado, né? Conversando, falando comigo, né? Vozes bem reais. E eu tinha medo de dormir, quando a noite estava chegando me dava uma angústia, eu odiava a noite, quando começava a entardecer assim que o sol ia embora, parece que o sol levava toda a minha alegria. Era uma coisa assim incrível, né, espiritualmente falando. Então, eu morava numa vila onde dos dois lados da vila tinha árvores, e nessas árvores, sempre que eu passava ali, eu via ninjas, eu via demônios, né, voando, pulando de uma árvore para outra. Era realmente um peso espiritual muito forte que eu tinha, né? E com 9 anos, essa vizinha começou a me levar à igreja, eu comecei a despertar para a fé, né? Eu comecei a ver que tinha jeito, né, para alguma coisa, que aquilo ali não era o fim, né? Que apesar de tudo que eu passava, que havia uma esperança. Então eu comecei aí, com 12 anos eu senti o desejo de me batizar nas águas, me batizei nas águas, né? Minha mãe teve que ir para autorizar tudo por eu ser menor. Me batizei nas águas, com 12 anos mesmo, eu recebi o Espírito Santo, né, e comecei na fé, fui ficando na fé. Aos 17 anos, começou a despertar em mim o desejo de ir para o altar, né, eu já estava como obreira aos 17 anos, comecei a despertar esse desejo de servir a Deus no altar, de ir pelo mundo. O meu maior desejo era ir para a África. Eu tinha recorte de jornais da Folha Universal, eu tinha um álbum com coisas assim, eu quero estar lá com esse pessoal, eu quero lá estar passando isso aqui que os pastores estão passando, essa necessidade, né? Eu queria isso era muito forte no meu coração. Então chegou na igreja que eu estava um pastor que se interessou por mim, né? O bispo autorizou da gente começar a conversar, começamos a fazer propósitos de oração e durante essa nossa conversa ele foi enviado para uma outra igreja em outro estado, em São Paulo, eu era do Rio de Janeiro. Mesma distância, o bispo autorizou que a gente noivasse, nós noivamos e começamos a preparar tudo para casar. Foi autorizado pelo bispo de eu ir à igreja, visitar, ver como é que ele trabalhava e tudo. Fui inclusive com a filha do pastor, né, nessa visita. E lá nessa visita eu percebi alguns comportamentos muito estranhos, né, desse pastor que eu estava pretendendo me casar. Né, eu vi ele maltratando o evangelista, eu vi ele com muita prepotência. E ainda assim, eu com aquela vontade de eu quero fazer a obra, eu acabei entrando na obra dessa forma, né, com uma pessoa que não era de Deus, né, com uma pessoa que estava ali por status, né, por orgulho, e não pelo mesmo desejo que eu tinha, né, de ganhar almas, de fazer a obra. Voltei de São Paulo, nessa minha volta comecei a preparar tudo para casar, porque já estava autorizado o casamento. E durante esses preparativos, ele voltou, chegou,
voltou para o Rio de Janeiro chorando, falando que o bispo tinha colocado ele de castigo, que ele não nasceu para isso, e um monte de historinha assim. Perguntei o que foi que aconteceu, e de princípio ele não me falou, né? Mas depois eu acabei descobrindo com o tempo que foram os próprios obreiros e os evangelistas que estavam sendo maltratados por ele, que acabaram fazendo a denúncia para o bispo, e o bispo averigou e realmente era verdade. E é isso. Com isso, com a volta dele, a gente continuou como obreiros, servindo como obreiros. Fui morar para perto da mãe dele, né? Lá recebi a direção de trabalhar com a EBI, começamos a crescer a EBI lá, o trabalho. E do nada ele falou que o bispo foi conversar com o bispo e o bispo deixou ele voltar para a obra. E perguntei se estava tudo ok, porque, né, já sabia o que tinha acontecido, tem certeza, tudo. Não, a gente vai começar a fazer o IBURD, mudamos de localidade, fomos para perto da igreja, da catedral onde fazia o IBURD, começamos o processo todo de novo, passamos na entrevista com o bispo entrevistou a gente pessoalmente, então na minha cabeça estava tudo ok, né? Então vamos agora vamos fazer a obra. E fiz o que tinha que ser feito, todos os trâmites, e fui para casa para arrumar as malas, porque a gente já tinha recebido a ordem de ir embora e tal. Quando eu cheguei em casa para fazer as malas, ele chega atrás chorando, falando que o bispo tinha tirado ele da obra, de novo, né? E mistérios de Deus. Então, amém. E nessa segunda saída, eu acabei tendo problema na igreja, porque eu não pude voltar como obreira, né? Porque algumas pessoas não entenderam o que aconteceu, nem perguntaram o que tinha acontecido, não pude voltar a ser obreira. Então, isso já me entristeceu de alguma forma. Eu, como membro, eu ia quarta, sexta, domingo, às vezes segunda-feira, que tinha uma reunião de grupo, de evangelista, alguma coisa do tipo, e comecei... não vou sexta-feira não, eu já sou liberta. Aí faltei uma sexta, aí na outra eu ia. Aí daqui a pouco não fez mais falta, sexta-feira. Aí passei aí uma quarta só no mês, comecei a trabalhar fora, aí ficava cansada, ia direto para casa ao invés de passar na igreja. Fui me enfraquecendo espiritualmente, né? Fui me enfraquecendo. Os dois indo junto à igreja. Os dois indo juntos à igreja. E mesmo indo juntos à igreja, eu descobri que ele me traiu. Né, eu fui lavar a roupa dele, eu vi marca de batom numa das blusas dele de trabalho, fui perguntar o motivo daquilo, ele falou que era uma mulher que queria ele e que ele não queria, a mulher fez de propósito para tentar separar a gente e tal, não acreditei, mas amém. E fui me enfraquecendo, comecei a ter muito problema com ele dentro de casa, porque ele mentia. Ele já vinha escondendo Já muitas vinha coisas, escondendo. Né? Teve um episódio, inclusive, que ele roubou uma blusa profissional do Brasil, de futebol, do meu padrasto. A gente ficou 1 ano procurando a blusa e um dia eu fui limpar o guarda-fato e a blusa estava escondida lá em cima, já toda velha, porque ele levava a blusa para... é uma coisa horrível. E era uma mentira atrás da outra. Então eu pus ele para fora de casa. Eu falei, eu não te quero mais. Aquilo ali já foi mostrando o caráter dele, né? Desde que lá ele de trás. já era lá atrás, né? Desde lá de trás. Aí eu expulsei ele para fora de casa. Todo mundo falou que eu estava com demônio, que era o demônio, e eu falei, eu não quero mais ele. Se ele não sair, porque eu ainda morava perto da minha mãe, do lado, né? Eu falei, se ele não sair, quem vai sou eu. Ele ter que sair, porque eu não quero mais. E eu contava para as pessoas as coisas que ele fazia, que ele falava, e as pessoas achavam, pô, tá de boa, né? Tem gente numa situação pior. Mas, então, depois que ele saiu de casa, nesse trabalho que eu já tinha entrado, tinha mais ou menos 1 mês que eu já estava trabalhando nesse local, eu conheci um rapaz, né? Onde ele, muito simpático, aquele galanteador, comecei a abrir minha vida para ele. Contar sobre esses meus problemas com o meu marido para ele. E automaticamente ele começou, né, me galantear, tentou me seduzir de todas as formas. Acabei cedendo, né, aos caprichos dele, as palavras, as coisas que ele falava, o jeito que ele me tratava, que era um jeito bem diferente do que o meu marido me tratava. Então eu acabei cedendo, né, esse relacionamento.
E assim, eu posso até dizer que foi até pior do que o ex-pastor. Porque nesse relacionamento, depois que eu fui morar com esse rapaz, que foi coisa assim de 3 meses que eu conheci ele, eu já fui para morar com ele, ele me batia todos os dias. Aquela pessoa que a gente via fora, que via no trabalho, na frente das pessoas, quando estava só a gente, ele era outra pessoa totalmente diferente. Ele me agredia de todas as formas possíveis. Esse momento a senhora já não estava mais indo na igreja? Não estava, nesse momento eu já não ia. Vez ou outra eu ia com ele na catedral, na terapia do amor. Mas era assim, era só para cantar música, porque tinha uma declaração de amor, umas coisas assim que tinha na época, mas nada, compromisso com Deus eu já não tinha nenhum. Eu já tinha abandonado a Deus de todas as formas possíveis. O temor ficou, eu ainda tinha temor com algumas coisas, mas assim, não tinha nada de Deus mais em mim, não tinha nada de Deus mais em mim. E eu não lembro o momento exato, mas foi justamente nessa época que eu saí da casa da minha mãe, porque eu voltei para minha mãe, que eu saí da casa da minha mãe, que eu fui morar com ele, foi o momento que eu senti o Espírito Santo saindo de mim, saindo de mim ele já tinha saído, mas assim, eu tô sozinha. Que a senhora percebeu, que eu percebi que eu estava sozinha. Que eu estava assim, pela misericórdia. E eu tinha essa noção, se eu morrer a qualquer momento eu vou para o inferno. Eu tomava cuidado para não ser atropelada, eu tomava cuidado para não entrar em carro de gente estranha, essas coisas, mas assim, basta estar vivo para morrer. E eu percebia, eu sentia isso, vez ou outra vinha, se eu morrer eu vou para o inferno, se eu morrer eu vou para o inferno. E ainda assim eu não tinha mais força, eu não tinha força nenhuma de voltar. Eu não tinha vontade nenhuma de falar com Deus. Caiu no mundo. Caí. Ele me ensinou a beber, tentou me ensinar a fumar. Coisas que a senhora outrora nunca havia feito. Nunca havia feito. Nunca havia feito. Nunca havia feito, pastor. E para balada, eu bebia segunda, terça, quinta, sexta, sábado, só quarta que eu não bebia. Aí lançaram um show, às quarta-feira eu passei a beber todos os dias da semana. Eu ia trabalhar todos os dias praticamente de ressaca. Era uma ressaca encostando na outra, né? E eu tinha, como é que fala? Amnésia alcoólica. Eu tinha amnésia alcoólica. Quando eu bebia, eu não sabia o que eu tinha feito, se eu tinha ficado com algum rapaz, se eu tinha tido relação sexual com alguma pessoa. Eu só via depois as fotos, eu só via depois o pessoal comentando o que eu tinha feito. Coisas assim absurdas. Que eu falava, não, eu não fiz isso. Não, você fez. Eu não fiz isso. E era coisa que eu olhava quando eu chegava em casa para tomar banho, eu tentava tirar aquela sujeira do meu corpo e chorava no chuveiro, chorava e esfregava o corpo, esfregava a boca. Era uma coisa horrível, um sentimento horrível, né? De tipo assim, e de vez em quando eu pensava assim, nossa, meu corpo já foi templo do Espírito Santo. A senhora se lembrava? Eu lembrava, eu sempre lembrava dessas coisas. Eu já botei um uniforme, eu já servia a Deus no altar. Mas não tinha força. Não tinha força, eu não encontrava força por lado nenhum. Quando as pessoas vinham falar comigo, eu ouvia, até acendia aquela chama. Chegaram sabe? a ir atrás da senhora? Sim. Sempre Deus sempre enviava alguém. Eu já fui evangelizada até no meio do carnaval. A Igreja Universal fez um evento no meio do carnaval, me evangelizaram, eu parei todo mundo, para todo mundo aí, vamos ouvir o que eles querem falar. E assim, Deus ia atrás. Vez ou outra eu estava lá na balada, dançando, bebendo, do nada me dava um estalo assim, eu falava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Que não é meu lugar. Não é meu lugar. Às vezes eu falava, eu quero ir embora. Aí todo mundo ficava, mas como assim? A gente acabou de chegar, eu quero ir embora, eu não quero estar aqui. Aí daqui a pouco vinha um, não, bebe isso aqui, tome isso aqui. Cheguei a tomar alguns comprimidos que eu não sabia o que era. E assim, o vazio só crescendo. Quando foi, assim, você diz assim, cheguei no meu limite, foi o meu fundo de poço, eu me despertei, que eu precisava voltar, que eu precisava me entregar?
Então, esse rapaz que eu fui morar com ele, ele tentou me matar algumas vezes, ele chegou a planejar o meu assassinato. Em uma das vezes, ele me pegou a caminho do trabalho, com a moto de um amigo, me pôs em frente um valão e trouxe meus documentos, algumas coisas de casa, que eu não me recordo bem, e ele falou, ó, vou te matar hoje. Eu vou te matar, vou te jogar dentro desse valão, vou jogar os teus documentos aqui e vou ligar para a emergência amanhã falando que você não voltou para casa. Ele contou tudo para mim assim. Aí naquele momento que ele já veio para segurar o meu pescoço, porque ele fazia isso direto, ele me sufocava dentro de casa até eu desfalecer e ria depois. E quando ele veio para segurar, eu fechei os olhos, eu falei, meu Deus, tenha misericórdia de mim. Me enxergue, tudo escuro, um valão horrível, um ambiente horrível. Eu só fechei o olho e falei, Deus, tem misericórdia de mim. Na contramão, porque era uma avenida, aquelas avenidas, não sei nem como é que chama, que passa os carros bem rápido. Na contramão veio uma viatura da polícia. Aí acendeu assim, fez o barulho, aí ele falou, tá tudo bem, senhora? Aí ele virou pro policial e já interrompeu, ele falou, ah, tá tudo bem sim, a gente só tá conversando, a gente tá namorando. Aí o policial olhou pra minha cara, quando ele virou pra lá, eu fiz assim que não. Aí o policial falou, eu tô perguntando pra ela, tá tudo bem, senhora? Eu falei, eu acho que eu tô passando mal, eu acho que eu tô tendo um ataque. Comecei a inventar que tava passando mal, me leva pro hospital, por favor, me leva pro hospital. Aí ele foi de moto e eu fui na viatura. E com medo, porque antes de eu entrar ele falou, se você falar pra eles, chegar em casa eu vou te matar. E eu fui, me tremia. Aí eles perguntando, o que a senhora está sentindo? Eu falei, eu não sei, eu acho que o meu coração vai parar. E tremia, chorava muito. Chegou lá, me deram remédio, diazepam, me botaram no soro. Ele entrou, eu posso entrar para ver a minha esposa? Tal. Aí eu no soro, ele chegou no meu ouvido e ele falou assim, não foi hoje. Mas hoje, daqui a pouco de madrugada, eu vou te matar quando chegar em casa. E eu não queria ir para casa. E o soro, fazendo de tudo para o soro não acabar. E a enfermeira foi lá, furou assim, o soro para descer mais rápido. Chegou em casa, ele me espancou, porque ele não conseguiu. Fiquei uma semana sem ver minha mãe, porque eu estava toda marcada. Inclusive era próximo ao final do ano. Eu sempre passei final do ano, Dia das Mães, tudo perto da minha mãe. A nossa família sempre foi muito unida, assim. E minha mãe não entendeu o porquê. Eu não falava para ninguém porque eu tinha vergonha, porque a minha mãe me avisou, né? Muitas pessoas me avisaram, não faz isso, você não conhece ele. E ele super simpático, amoroso. Tanto que depois que eu não estava mais aguentando, eu falei, mãe, ele faz isso, isso e isso. A minha mãe não acreditou. Ele falou, não, dona Conceição, ela está falando isso porque eu descobri que ela me traiu. Então ela está inventando para a senhora isso, e a minha mãe acreditou nele, não acreditou em mim. Só começaram a acreditar em mim depois que eu passei a ir para perto deles machucada. Aí eles começaram a ver os hematomas e começaram a acreditar. E voltando no fundo do poço, eu consegui me separar dele. Eu fiz de tudo, fui morar perto da minha mãe, que era dentro de uma comunidade. E minha mãe ameaçou ele, se você entrar aqui eu vou te dar uma surra. E fui morar sozinha, não quis voltar para casa da minha mãe, fiquei morando sozinha. Nisso que eu consegui me separar dele, na época tinha a rede social Orkut, ele colocou no Orkut uma foto minha, criou um perfil meu e colocou a legenda, Aline, tenho AIDS, quero avisar a todos os homens que se relacionaram comigo, que me procure para fazer exame. Ali foi tipo meu fundo de poço, porque as pessoas começou todo mundo a achar, minha família, meus amigos, que eu estava com AIDS. E quando eu procurei ele, tira aquilo, não sei, fui na delegacia para fazer o boletim de ocorrência por crimes de informática. Mandaram ele tirar, mas assim, já tinha explodido, o problema já estava bem grande. Tive que fazer exame de AIDS para mostrar para a família, para os amigos que eu não estava com AIDS. Aonde eu passava, o pessoal falava, era uma coisa horrível, passei por uma situação horrível. E foi aí que eu tentei a segunda vez o suicídio. Eu entrei para dentro de casa, eu já estava tomando remédio para depressão, de tarja preta. Eu tomei a caixa toda de remédio e fui dormir. Tomei, se eu não me engano, foi com uma cerveja e fui dormir. Eu dormi por 24 horas. Acordei bem, como se nada tivesse acontecido.
mais uma vez Deus mostrou a misericórdia dele na minha vida. Esse foi assim o meu fundo de poço, né? Não voltei para ele, me mudei a trabalho para outro estado, ele foi atrás de mim, ainda tentou, mas acabei não voltando, né, para esse relacionamento. E até que conheci meu atual marido e engravidei. Foi ali que eu falei, eu não posso deixar minha filha morrer sem salvação, não posso deixar minha filha chegar nesse mundo sem ter acesso à salvação. Tentei várias vezes voltar e não conseguia voltar de forma nenhuma. Né? Eu caminhava tipo uma semana, daqui a pouco desanimava, daqui a pouco tinha um problema em casa e eu desanimava, não conseguia firmar, né, de jeito nenhum. Até que com mais ou menos, ela tinha uns 3 anos, né, e eu falei, meu Deus, era muita briga dentro de casa. Toda aquela agressão que eu sofri, eu passei a fazer com o meu marido atual, né? Ele não me machucava, tentava me segurar, às vezes até me machucava me segurando, mas nunca levantou a mão para me bater. Agora quem agredia era a senhora. Era eu que agredia. Só trazia uma raiva dentro de si. Né? E além disso, tudo aquilo que eu passei lá com criança, minha filha passou a ter. Né? Minha filha, às vezes, quando falava assim, quem é aquele homem que está me olhando ali na porta? Aí eu olhava para a porta do quarto, não tem ninguém ali, filha. Tem sim, ele tem um olho aqui, não sei o quê, umas coisas assim. Minha filha, ela era possuída, porque eu ia levar ela para a escola, ela tentava me jogar embaixo do carro com 3, 4 anos de idade. E quando eu chegava em casa que eu falava para minha mãe ou para o meu marido, olha, a Lana tentou me matar. E eles começam, você tá louca. Como é que uma criança de 4 anos vai ter força para te jogar no meio da rua? Aí eu falei, sim, tinha inclusive 2 trabalhadores, 2 garis, eles que me ajudaram, nós 3 não conseguimos arrastar ela. Ela me jogou para a rua. Estava manifestada, né? Manifestada. Levantava sofá, umas coisas assim horríveis. Aí foi aí que eu falei, eu tenho que salvar minha filha. Eu preciso salvar minha filha. Eu preciso salvar minha filha. Eu tentei, pastor. Tentei não. Eu pensei várias vezes em matar a Lana. Por várias vezes. O Felipe às vezes chegava do trabalho e eu falava assim... às vezes eu estava fazendo alguma coisa, eu olhava para o nada e eu falava assim, sabe o que eu entendo? Essas mães que matam os filhos. Não é à toa que essas mães matam os filhos, não. Tem alguma coisa por trás. Quer dizer, que ponto que a senhora chegou, né? Uma pessoa que antes queria salvar vidas, agora o ponto de querer tirar a vida da própria filha. Da própria filha. Da própria filha. Quando que a senhora voltou, se reconciliou com Deus? Foi um convite? A senhora que veio? Como que foi? Então, uma obreira, amiga da minha mãe, bênção, ela batia lá em casa, vocês são, Aline, está em casa? Chegou agora do pagode, ela ia lá. Eu sei que tu tá aí, tua mãe falou que você chegou agora da balada, abre aí. Ela ficava na minha porta até eu abrir. Ai, obreira, não, eu tô bêbada, não, eu quero entrar, não importa. Ela entrava, me tratava com amor, sentava, conversava comigo. Vambora, minha filha, poxa, e ela fazia eu lembrar justamente tudo isso. Poxa, um dia você estava lá ganhando almas, olha como é que você está agora. Você quer mudar, e eu sempre quis, mas eu não tinha força. Eu sempre quis e não tinha força. Aí eu comecei a ir, né? Eu comecei a ir 3 horas da tarde, escondido, porque eu tinha medo de ter recaído e as pessoas falarem. Então eu ia sem ninguém saber, comecei a ir sozinha, e só que numa dessas vezes que eu fui de tarde, Deus falou muito forte comigo. E eu falei, chega, acabou, eu vou voltar. Aí quando eu cheguei em casa, esperei meu marido chegar em casa, eu sentei com ele, eu falei, tô voltando para Jesus, vai ser assim, assim, assim. Não bebo mais, fui falando tudo o que eu ia fazer. Ele não acreditou, tanto que até por algumas vezes ele tentou me dar bebida alcoólica, me ofereceu, até em festas da família dele. E voltei, né? Ele veio junto também, pegou também. A família dele é muito católica, mas ainda assim, depois que eu sentei, conversei, depois que passei para ele, né,
como funcionava a fé, ele abraçou também, ele falou, então vamos embora. Então vamos embora, e foi isso. Recebi o Espírito Santo. Uns meses depois ele recebeu também o Espírito Santo. Começamos a ter o desejo, né, de fazer a obra de Deus, de ganhar almas. Fizemos CPO junto, fomos levantar obreiros juntos. Nossa filha, graças a Deus, está também no mesmo caminho, tem também esse desejo, essa vontade do altar, de fazer a obra. E assim, fora as coisas que a gente passava, miséria, as privações, né, coisa que a gente não tinha. Hoje, graças a Deus, né, Deus não deixa faltar, nunca deixou faltar nada. E é isso. A senhora se reconciliou com Deus, né? Totalmente. E é essa aí. E quando a senhora chegou, a senhora foi bem recebida? Quando a senhora voltou, né, essa obreira que lhe ajudou, a senhora foi bem recebida na igreja? Alguém lhe apontou o dedo? Alguém... como que foi essa volta também? Poxa, pastor, assim... Eu nunca liguei muito assim pro que as pessoas acham, as pessoas pensam. Isso já é de mim, entendeu? Eu tô num ambiente, se a pessoa me olha torto ou não me olha, para mim tanto faz. Mas fez a diferença, né? O fato do pessoal realmente, eles me abraçaram como se eu nunca tivesse ido embora. Comecei a ir ainda com shortinho, com roupa curta, de top, entendeu? Com aqueles brincos enormes, aquela coisa mesmo mundana. E mesmo assim, ninguém falou, você sabe que não pode vir assim, você não pode se comportar desse jeito. Às vezes ainda na igreja eu xingava palavrão, porque, né, já estava na carne. Mas assim, fui muito bem acolhida, né? Fui muito bem acolhida, fui muito bem cuidada, né? Inclusive o problema que eu tive com a obreira, que disse que não ia deixar eu voltar a ser obreira, tudo isso, a gente conversou depois que eu voltei. E a gente se entendeu tudo, mas assim, realmente eu fui muito acolhida, fui muito. O que a senhora diz para essa pessoa que também nos assiste agora e ela se afastou como a senhora de Deus devido a problemas, a situações que viveu, até mesmo na obra de Deus? O que a senhora diz para essa pessoa que agora vê o seu testemunho e está numa situação igual, até mesmo pior do que a sua? Eu digo que volte. É difícil, não é fácil, né? Eu mesmo tentei várias vezes, mas as tentativas, elas terminam quando a gente toma posição, atitude, né? Porque eu vou lá porque eu sei que aquele ambiente me faz bem, né? Eu tentei dessas formas, mas quando eu falei, não, eu vou porque eu preciso me entregar, porque a minha alma tem que estar guardada. Eu vou porque eu preciso de Jesus. Então eu tomei a atitude de abandonar tudo, né? Porque por vezes a gente vem e fala assim, eu vou, se der vontade de eu largar o pecado, o mundo, eu largo. Não, a gente já tem que vir falando, eu estou entregando tudo isso aqui, eu já não quero mais, né, isso aqui. E é isso que faz a diferença, a atitude, né? Então eu digo assim, que a pessoa volte, que não tente voltar, não fique tentando voltar, porque nessas tentativas pode ser tarde demais, né? Então que realmente a pessoa fale, não, eu quero estar lá, eu preciso de Jesus, eu tenho que voltar, né? Porque assim, é a única opção, não tem outra opção. É isso mesmo. Não tem outra opção. Assim como a Aline, ela se reconciliou com Deus, você também pode se reconciliar. Por isso que nesse dia 16, em todas as igrejas universal, irá acontecer esse domingo da reconciliação com Deus. Se você um dia se afastou, um dia você já bebeu dessa fonte, e você vem bebendo de outras fontes que têm lhe trazido dor, amargura, um vazio na alma, então nesse domingo volte. Nós estaremos aqui na Universal de Viseu, na Avenida Doutor Antônio José de Almeida, 278, bem ao lado da estação das caminhonetas de Viseu. Se você quiser saber mais sobre a história da Aline, você pode procurar ela aqui também na Universal de Viseu, porque ela vai poder lhe ajudar também, lhe receber como um dia ela foi recebida. Aline, muito obrigado pelo seu depoimento, eu tenho certeza que ajudou muitas pessoas e muitas pessoas que estavam sem força vão voltar nesse dia. Amém, eu creio.